Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glórias a Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 4. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia, juntamente com a sua Bíblia, abra também o seu coração e permita que Deus fale aos nossos corações nesta noite através da sua poderosa palavra. Gênesis capítulo 4, nós estaremos lendo todo o capítulo de número 4. Glórias a Deus. Você pode acompanhar conosco nesta noite. Assim está escrito Gênesis capítulo 4. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criaram rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou.
Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Meu Deus, em cuja presença estamos, queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome por este privilégio, por esta graça, porque estamos diante da tua presença, estamos diante da tua palavra. Meu Deus, queremos te agradecer pelo dia, pelo termos começado e findado um dia. Ó Deus, obrigado por este banquete que está posto diante de nós. Colocamos a tua inteira disposição, ó Deus, venha falar conosco, segundo a tua graça, segundo o teu querer. Venha, ó Deus, trazer-nos a revelação, através do teu Espírito Santo, nos traga a inspiração pelo teu Espírito Santo nesta noite. Promova crescimento, promova aprendizado nesta noite, ó Deus, promova cura, promova mudanças de vida nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém. Queridos irmãos, hoje nós continuaremos falando, aliás, dando continuidade a essa série de estudo dentro do livro de Gênesis. Hoje nós estaremos falando sobre a marca da graça, Deus em busca de pecadores. A graça, irmãos, é como o perdão, ela precisa ser aceita, mas também aceita que a rejeitem ou a que a desprezem. Aconteceu uma determinada família, ela estava passando por dificuldade, o ciclo natural da vida. Quantas pessoas às vezes é acometido por uma determinada dificuldade, e esta família ela estava passando necessidade, e a crise se agravou, ou seja, a ponto que esta família não tinha o que comer. Um terceiro, um amigo desta família, fica sabendo dessa história, e, ou seja, com um coração comovido, na intenção de ajudar este amigo, ajudar esta família, de saciar a fome desta família, este terceiro vai ao mercado, faz uma compra, e vai pessoalmente entregá-lo para esta família. E aquelas pessoas recebem. E dias depois ele percebe, alguém vem falar para ele que aquele casal, ao receber aquela oferta, eles entraram em contenda, ou seja, em litígio um para com o outro, acusando, porque olha, foi você que revelou a nossa situação, foi você que falou das nossas necessidades. Aquele terceiro, aquela pessoa bem intencionada que levou aquelas compras, que tentou amenizar a dor daquela família, ele fica retraído, ele fica triste. Porque ele pensava consigo, olha, eu pensava que estava ajudando alguém, eu pensei que estava, ou seja, saciando a fome de alguém, aliviando a dor de alguém, e eu fui o causador da contenda, eu aumentei a dificuldade da família. Passado algum tempo, aquele terceiro, ele recebe uma revelação de Deus, quando Deus fala para ele, olha, independente do que as pessoas fizerem com a sua oferta, ela não deixa de ser oferta. A história está cheia de exemplos de pessoas que aceitaram, e pessoas que também resistiram à graça. Ao longo dos anos, ao longo da história, nós está cheio de pessoas que aceitaram, mas também está cheio de pessoas que rejeitaram. Temos também um caso emblemático, acontecido nos Estados Unidos da América, de dois cidadãos americanos. Eles, em um determinado dia, em conluio, eles resolvem praticar um delito. Eles assaltam os correios, colocando em risco, ou seja, a vida do carteiro. E a justiça alcança aqueles dois rapazes, e eles, com veemência, negam que fossem o autor daquele delito. E segue as investigações, e de repente, ou seja, o tribunal consegue, não obstante eles negarem, o tribunal consegue condená-los.
E eles foram condenados à pena capital, a pena de morte. Passado algum tempo, um daqueles rapazes, ele é executado, e temos o segundo. Ou seja, muito embora eles se declararam inocentes, os dois foram condenados à morte. O primeiro é executado, ou seja, em aquele caso ele tem uma repercussão nacional. E o presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, condoído, ele resolve por um ato unilateral, sem alguém pedir, sem alguém falar alguma coisa para ele resolve dar o perdão para aquele condenado que ainda estava vivo. Ou seja, e ele faz um decreto, e esse decreto chega nas mãos daquele homem, daquele condenado. E aquele condenado, passado algum tempo, no primeiro momento ele nega a acusação, e agora ele assume a culpa. Ele diz: olha, de fato eu neguei no primeiro momento, mas de fato eu sou o culpado, eu cometi esse delito. E agora ele está de posse de um perdão presidencial. Ou seja, o caso ele toma uma repercussão ainda maior, porque ele chama o seu advogado e ele tem uma entrevista com o seu advogado, mas de repente, ou seja, o caso se torna notório. O advogado daquele homem comparece perante o tribunal representando em nome do réu, recusando o perdão do presidente. Ele não quer, ele não aceita o perdão do seu presidente. Esse caso ele é discutido, as pessoas vão olhar a respeito da legalidade, o tribunal pode ou não, ou seja, mesmo sem ele querer, será que o tribunal pode revogar esta sentença de morte? E leva algum tempo, é discutido em todas as instâncias, e eles concluem que não é possível. Se um homem tem uma carta de perdão do rei, ele deve pegar esta carta e se dirigir ao tribunal, deve implorá-lo, e se ele não tem culpa, um perdão pelo ato do parlamento é diferente do que o estatuto do rei, pois um homem não é obrigado a invocá-lo, mas o tribunal deve conscientemente fazê-lo. Entretanto, a carta de perdão do rei deve ser invocada. Não basta eu ter uma carta no bolso, eu preciso invocar essa carta, eu preciso apresentar às autoridades. Um perdão é um documento que, apesar de ser válido, a entrega é essencial, e a entrega não está completa sem aceitação. Ele precisava aceitar. O perdão, então, pode ser rejeitado pela pessoa a quem é oferecido. E se for rejeitado, não sabemos de nenhum poder do tribunal para forçá-lo a aceitá-lo. Aquele homem não recebeu perdão e ele foi condenado. Ele tinha ao seu dispor, ele tinha no seu bolso o perdão, mas ele não o aceitou. Assim é a graça. Esta graça que é imutável, essa graça que não muda, que passa o tempo, mas ela continua sendo graça. O conceito de imutabilidade é mais bem descrito em termos de fidelidade, ou seja, porque passa de geração, vem geração, mas a graça ela continua sendo oferecida, ela continua à disposição das pessoas. Não há nenhum momento em que Deus possa agir para conosco, deixando de lado a sua essência fiel. Todos os momentos que Deus age com fidelidade, até mesmo quando Deus está nos instruindo, quando Deus está nos julgando, Deus age com graça, porque essa graça, ela é intrínseca do caráter de Deus. A fidelidade é um adjetivo que é intrínseco ao conceito do amor de graça. O Deus que prometeu à mulher uma descendência em meio à queda, está demonstrando sua fidelidade. De Deus a sua promessa, em meio à queda está demonstrando a fidelidade. Por isso Adão
conheceu a sua mulher, e ela concebe e dá à luz a um filho, primeiro chamado Caim. Com o auxílio do Senhor tive um filho. Eva voltou a engravidar e teve outro filho. Aqui, irmãos, a concepção apresenta-se como uma dádiva da graça de Deus. Ninguém concebe por acaso, é uma graça, é uma dádiva de Deus. Este será um tema recorrente em todo o Antigo Testamento, a graça de Deus. Muito se fala que a graça, ela está restrita apenas ao Novo Testamento, após o advento de Jesus, mas nós podemos observar que a graça já está presente desde o início, desde do Gênesis Apocalipse, a graça já está presente. Deus é quem dá a vida, é quem a toma, quem abre a madre e quem a fecha. Ninguém tem o poder para fazer isso, apenas Deus. Apesar dessa graça manifesta, a Bíblia mostra como a humanidade vai cada vez aumentando o seu pecado e piorando dia após dia. A humanidade está a passos largos, cada vez. Aí tem pessoas até que dizem, olha, nós evoluímos. Mas quando nós deixamos, às vezes, de lado as nossas relações, às vezes as coisas, elas tomam um valor mais importante do que pessoas. Hoje, o conceito moderno por aí, ou seja, nós temos um valor, nós valemos aquilo que nós temos, mas Deus não vê desta forma, a graça de Deus não contempla desta forma. Nós temos um valor para Deus. O valor que você tem não é o que as pessoas dizem. O valor que nós temos é o valor que Deus atribui a cada um de nós. É o valor que nós temos diante de Deus. Deus veio ao seu encontro, Deus estabelece o seu tribunal, ou seja, quando aquele primeiro casal peca, Deus o procura, Deus estabelece um tribunal, Deus os procura na tentativa de restaurá-los. Deus mitiga o juízo, porque se Deus fosse julgar de acordo com o que a humanidade merecia, ele merecia a morte. Mas Deus, ou seja, Deus traz um juízo mais leve, um julgamento mais leve, dando a eles mais do que mereciam. O relato de Gênesis capítulo 4 mostra a mesma sequência do capítulo 3, mas com um tema diferente. Aqui nós não vamos tratar de pecado no jardim, mas do pecado na família. Já é um outro ambiente, ou seja, que está acontecendo o pecado. Tem um aspecto, isso, irmãos, tem um aspecto social. Trata do assassinato entre irmãos. Além das semelhanças literárias entre o capítulo 3 e o capítulo 4, há também semelhança temática. Além disso, o capítulo 4 é uma consequência do terceiro. Se o terceiro não tivesse acontecido, certamente o quarto também não teria acontecido. Se o casal não tivesse pecado, certamente não teríamos homicídio. A história seria diferente, tomaria um novo contorno. Uma vez que os filhos aqui não são melhores que os pais, mas colhem os frutos do que os pais plantaram. Quando eles transgrediram o mandamento, quando eles saíram debaixo da autoridade da palavra de Deus, eles estavam semeando. E isso se perpetua por toda a raça humana. O capítulo 4, ele começa e se desenvolve e termina com genealogia, o que revela ser um caso de família, ou seja, nós vamos ter um quadro, ou seja, muitas empresas, muitas repartições públicas, existe a galeria das pessoas, das autoridades, dos líderes, estampado em um mural, onde as pessoas têm a possibilidade, a oportunidade de conhecer a história daquela empresa. O foco agora, irmãos, está claramente sobre Caim, a começar pelo nome. Caim é o primogênito, é o primeiro, e seu nascimento foi comemorado com louvor, porque qual é a promessa que Deus fez para a mulher? Do fruto do teu ventre há de nascer um que vai restaurar a humanidade. Quem sabe ela fica toda feliz com o nascimento do Caim. Ou seja, ela esperava que Caim não fosse apenas um menino, mas que fosse um homem. Talvez o segundo Adão,
o primogênito, ela lança sobre ele a expectativa de que ele fizesse o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Abel, por outro lado, é fraco. O seu nome significa vento, passageiro, um vapor. É fraco. Todo representado pela temporalidade da sua vida, que passou tão rápido. Essa mesma palavra hebraica é utilizada no livro de Eclesiastes para vaidade, aquilo que é efêmero, ou seja, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Deduz-se do nome dado a Abel que Eva não tenha lançado tanta expectativa nele. Ou seja, ela apostava todas as suas fichas no primogênito, no Caim. Mas após o relato do nascimento, o texto fala de suas profissões. Cada um seguiu seu caminho e já remete para suas respectivas posturas no culto. Caim é um lavrador e Abel um criador de ovelhas, um seminômade, uma pessoa que às vezes morava em vários lugares, enquanto Caim tinha um local fixo. Um dia, tanto Caim como Abel trouxeram presentes ao Senhor e lhe ofertaram um culto. Aí nós vamos ver a primeira diferença entre os dois, não está na aparência física, não está na altura, mas está na atitude do coração, está nas motivações do seu coração, aquilo que nós não podemos visualizar, mas não furta-se ao olhar do nosso Deus Todo-Poderoso, que contempla o nosso deitar e o nosso levantar, Deus que sonda, que esquadrinha os nossos pensamentos. E depois, no caráter da oferta, a primeira diferença está na motivação, o que eles estão pretendendo com a sua oferta, com o seu culto a Deus. Ao apresentar os frutos da terra, uma oferta ao Senhor. Mas Abel, por sua vez, traz as partes gordas, as melhores, das primícias dos seus rebanhos. Irmãos, e Deus aceita Abel e a sua oferta. A Bíblia não vai falar que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus aceita o ofertante juntamente com a oferta, porque os valores de Deus são valores diferentes. Deus aceitou Abel e sua oferta com agrado, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Aí por que vem a pergunta, por que Deus aceitou um e rejeitou o outro? Nós vamos perceber que Deus é o Deus dos fracos. Deus é o Deus dos valores invertidos. Na matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Muitas vezes o mais importante, ele não tem tanta relevância, não tem tanto valor diante de Deus. Por isso que Deus é o Deus dos fracos. E nesse texto vai surgir um fio condutor da teologia da graça. A graça não é para os fortes, a graça não é para os poderosos, a graça é para os fracos, é para os desvalidos, aqueles que precisam de misericórdia. Caim é o primogênito, é a semelhança de seu pai. Caim é agricultor. Seu nome vem do jogo de palavras, significa favor do Senhor. Mas Abel, o mais novo, pastor de ovelhas, seu nome significa sopro, vento, passageiro, igual nós já falamos. Sua profissão é preterida em relação à profissão de Caim, menos importante. Essa preferência pelos mais fracos não aparece somente nesse texto, mas ela aparece também em Isaque, que é o filho mais novo, é mais novo do que Ismael. Ela também aparece em Jacó, em lugar de Esaú, embora Esaú seja o primogênito, mas a graça vai se revelar a quem? A Jacó. Essa graça também, ela se revela em Efraim, no lugar de Manassés. Irmãos, aqui nós temos a prefiguração de duas igrejas, a igreja de Caim e a igreja de Abel. Tanto um como o outro ofertam culto, todos trazem a sua oferta,
todos eles levam algo para se apresentar a Deus. Deus rejeita a oferta da igreja de Caim, mas, por sua livre graça, aceita a oferta de gratidão da igreja de Abel. Por quê? É curioso que o primeiro homicídio da Bíblia, ou seja, ele tenha surgido com um problema que começou no ambiente de culto, ali ou seja, quando Deus não recebe o sacrifício, não aceita a oferta de Caim, ele fica ressentido. E ali ele já começa a premeditar o que ele iria fazer com seu irmão. E é interessante, irmãos, que onde isso brota, onde isso nasce? Diante de um culto. Os dois estavam cultuando, e ali brota o ressentimento de um irmão para atentar contra a vida do seu irmão. Assim como o primeiro pecado surgiu no sábado, no dia reservado para adoração, conforme disse nosso reformador Lutero, também a ruptura entre Caim e Abel tem seu espaço na igreja, lugar de culto, o lugar que deveria ser o lugar da comunhão, o lugar da intimidade. É a igreja de Caim contra a igreja de Abel. Talvez teria sido nesse contexto que motivou Jesus a dizer: primeiro, antes de ofertar, antes de levar a sua oferta, reconcilia com teu irmão. Você faz as pazes com teu irmão antes de você ir à oferta, antes de você ir ao altar de Deus. A igreja de Caim e a igreja de Abel, o que diferencia, o que distingue uma da outra? O texto que nós lemos, o capítulo 4, ele vai dar indício de que o problema não está na oferta somente. Porque nós somos levados a pensar, olha, a oferta de um é mais valiosa do que o outro, mas o problema não está na oferta. Sabe onde reside, onde mora o problema? O problema está no adorador, em sua atitude para com Deus. Por isso o texto não diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas o texto vai nos dizer que Deus aceitou Abel e também a sua oferta. Irmãos, Deus não é diferente de muitas pessoas que são dos matemáticos, daquelas pessoas que são amantes de números. Deus ama pessoas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio restaurar a humanidade que estava perdida. Jesus não veio nos trazer, ou seja, casas, patrimônios. Isso pode até acontecer no curso da vida, mas o projeto de Deus é restaurar pessoas. Aquilo que muitas vezes os nossos valores são diferentes, mas Jesus investe em pessoas. Jesus se refugiava dos grandes centros da grande cidade e ia lá nos valados, atrás de pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus veio a buscar pessoas, Jesus veio restaurar pessoas, Jesus veio salvar pessoas. Isso coloca a teologia da graça em oposição à teologia da barganha. Segundo a teologia da graça, Deus aceita o pecador por sua livre vontade. Por que Deus aceita o pecador? Porque Ele quer. E não por sua oferta. Deus jamais vai aceitar alguém porque esse alguém ofertou muito, porque a sua oferta é valiosa. Deus aceita porque Ele quer. É um ato de soberania dEle. A teologia da barganha, ela prega que a pessoa precisa primeiramente oferecer a sua oferta para ser aceita diante de Deus. Traga a sua oferta, traga o seu melhor para ofertar a Deus. Aqui nós encontramos o primeiro feixe de luz sobre o tema da eleição no Antigo Testamento. A igreja de Abel é a igreja eleita, é a igreja escolhida. Caim é a igreja rejeitada. Aleluias. Caim é a igreja rejeitada e rejeitadora, pois
ainda que viva por graça, não aprecia, ou seja, está à disposição, a graça está à sua disposição, à semelhança daquele cidadão americano que eu contei inicialmente, na introdução, ou seja, que estava de posse do perdão no seu bolso, mas não fez uso. Tinha tudo para se livrar, ou seja, para não enfrentar uma cadeira elétrica, mas não fez. A igreja de Abel é a igreja eleita, é a igreja que vive por graça, a igreja que recebe aquilo que lhe é ofertado, a igreja que aceita o favor, a graça, a misericórdia de Deus. Aqui temos o princípio do que irá se repetir no restante da Bíblia hebraica, na história de Ismael e Isaque, de Esaú e Jacó. Deus rejeita um e aceita o outro. E isso é uma prerrogativa de Deus. Não temos explicação para isso. É um ato da soberania de Deus, porque Deus aceita um e Deus rejeita o outro. Não temos explicação. É um ato da soberania de Deus. É uma escolha unilateral de Deus. Deus olha para o adorador, depois vê o que ele faz, o que ele traz. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, o texto vai nos dizer que pela fé, Abel oferece a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Pela fé, foi reconciliado como justo, tendo a aprovação de Deus as suas ofertas. Irmãos, e Deus não muda. Deus não muda o seu conceito sobre alguém por ter recebido uma oferta como fazem os seres humanos. Deus não deixa se impressionar pelas ofertas que as pessoas trazem diante dele. Jesus estava participando de um culto em uma determinada sinagoga, e ali as pessoas chegou no momento do ofertório. Jesus está rodeado, Jesus está com seus apóstolos, e ele vê um a um se dirigindo no gasofilaço, depositando a sua oferta, cada um tirando da sua riqueza e colocando lá. E Jesus depois ele faz uma pergunta, eu disse, olha, sabe quem ofertou mais? Financeiramente, quem ofertou mais na noite daquele culto foi quem deu menos, financeiramente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele esquadrinha, Jesus sonda as intenções do nosso coração. Jesus olha as nossas motivações interiores. Jesus contempla as nossas motivações interiores, o porquê de nós estamos fazendo. Jesus até explicou o porquê. Olha, muitas pessoas estão dando das sobras, são ricos, são poderosos, mas esta viúva, ou seja, o seu sustento, ela deu o seu tudo, o pouco dela representa muito. Então nós jamais vamos impressionar Deus através daquilo que nós ofertamos a Deus. Deus olha para o adorador, depois vê o que ele traz. A graça de Deus vem antes ao ser humano para que ele manifeste gratidão. Primeiro Deus dá, e depois o ser humano, ele vai oferecer, ele vai retribuir a graça que ele recebe de Deus. Deus não aceitou Caim, nem aceitou a sua oferta. Caim achou que Deus merecia algo comum, é de qualquer forma, é de qualquer maneira. Mas Abel pensava diferente. Deus merece o melhor. E por isso ele apresenta a Deus as partes mais gordas das primícias do seu rebanho. Segundo a Bíblia, esse foi o motivo para o primeiro homicídio. Caim não aceitou que Deus, por sua livre graça, pudesse aceitar um e rejeitar o outro, receber a oferta e rejeitar a outra. Por isso seu rosto se transtornou. Caim fica enfurecido. Ele se irou com Deus e com seu irmão e revelou a ingratidão de seu coração, tipificando a atitude
de parte dos seres humanos para com a doutrina, para com a graça, a forma como as pessoas lidam diante da graça. Irmãos, e até nos dias de hoje, estão em conflito as duas igrejas. A igreja de Caim e a igreja de Abel. Os da igreja de Caim não aceitam que Deus seja livre para aceitar um e rejeitar o outro. Eles não concebem essa ideia. Aqui não se admite uma teologia antigraça que pense que Abel recebeu graça porque ofertou algo bom e que Caim não recebeu graça por ofertar algo comum. Eu já falei para os irmãos que foi um ato deliberado de Deus, pois a graça não é consequência da oferta, senão ela deixa de ser graça. A partir do momento que a graça, se ela fosse consequência da oferta, ela deixava de ser graça. A graça estava disponível a Caim e também a Abel. Abel, por sua oferta, ele demonstra uma oferta condizente com sua atitude para com a graça, ao passo que a oferta de Caim demonstrou como ele considerava Deus e a sua graça algo comum, algo sem valor. Assim, a oferta e o culto não tornam o crente detentor da graça. Nós nos tornamos detentor da graça não é pelo que nós ofertamos, mas pelo que foi nos ofertado. Mas revela como a graça detém o crente, mostra como ele a recebe. Ou seja, agora Deus abre uma porta, ou seja, o texto vai nos falar de Deus à procura do homem caído, à procura do homem transtornado, à procura do homem enfurecido, à procura do homem, ou seja, irado. Deus abre uma porta, ou seja, o texto aqui no Gênesis capítulo 4, vai nos revelar algo extraordinário sobre a graça. O que é a graça? Deus intercepta Caim com a sua graça, antes do pecado ou seja, o pecado capital, o assassinato. Deus coloca a sua graça como barreira para que Caim não avance para o abismo em queda livre. Deus, quando vê Caim enfurecido, irmãos, Deus já estava vendo as intenções do coração, os projetos de Caim relacionados ao seu irmão Abel, e Deus coloca uma porta de graça, ou seja, na tentativa de recuperar o homem, ou seja, faz uma proposta para ele para ser removido daquele propósito. Aqui a graça de Deus aparece na figura de uma oferta fechada para o pecado não entrar. Deus diz: o pecado está acampado à porta. A semelhança de um animal feroz à espreita, como a serpente do capítulo anterior. Ele quer entrar, quer conquistar Caim e depois dominá-lo. E Caim aparece como a figura de alguém que rejeita a livre graça de Deus. As pessoas são livres até aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Não é por força, nem é por violência. Ou seja, as pessoas têm a liberdade de aceitar e também de rejeitar a graça de Deus. O pecado entrou e dominou. Ele agora está cheio de revolta e descontrolado. Por isso mata Abel de maneira planejada. Ele projetou, ele maquinou, ele preparou o cenário de como ele iria colocar um ponto final, tentar colocar um ponto final na vida do seu irmão. Sua ruptura com Abel revela sua ruptura com a graça de Deus. Apesar de tudo isso, Deus ainda vem ao seu encontro. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, ou seja, mesmo Deus fazendo tudo, Deus indo atrás, ou seja, o que é graça? A graça, ela vai atrás do pecador. A graça não espera o que o pecador venha, mas a graça vai ao encontro do pecador. Ou seja, Deus prepara, Deus tenta, Deus instrui, Deus dá orientação para Caim, mas ele está, ou seja,
decidido naquilo que ele iria fazer. Ou seja, mas ainda assim Deus não desiste. O que acontece aqui é semelhante ao que aconteceu ao seu pai e à sua mãe. Ou seja, mesmo depois que eles pecaram, Deus procura diálogo, Deus procura restabelecer a comunhão que havia sido quebrada. Após a queda de Adão, Deus vai ao seu encontro. A pergunta de Deus para Caim tem o seu início parecido com a pergunta feita a Adão: onde está o seu irmão? Pois é um convite, uma oportunidade, quem sabe, para Caim refletir, cair em si. Olha, eu fiz besteira. Quem sabe em lágrimas: Senhor, eu fiz besteira, eu matei meu irmão. Era um convite da graça para que Caim confesse seu pecado e se arrependa. Mas Caim não entende. Ele não compreende a graça, ou pelo menos não aceita. Ele rejeita o juízo de Deus, o qual poderia ser um remédio para a sua cura. Em contraste com a oferta da graça, Caim, num profundo processo de vitimização, justifica a si mesmo e acusa Deus de lhe dar um castigo superior ao seu pecado. Olha o que ele vai falar: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Quem está dando aquele castigo? Deus. E ele está acusando Deus de ser injusto, porque se Deus está colocando um castigo que ele não pode suportar, ele está acusando Deus de injusto. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Versículo 13. E ele continua falando: hoje me lanças fora desta terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele parece ter consciência, muito embora não tenha buscado arrependimento em Deus, não tenha suplicado o perdão de Deus, não tenha aceitado a graça de Deus, não tenha aceitado o presente que Deus tinha dado para ele, mas ele parece que tem consciência do que ele fez, ou seja, do que estava lhe aguardando. Qual é a marca da graça? Deus não quer perder os pecadores, ainda mostra a sua bondade para com Caim uma última vez. Deus diz: quem matar Caim deverá ser castigado 7 vezes. Então Deus coloca em Caim uma marca. Muitos têm se falado, muitas pessoas, muitas tintas têm sido gastas, pessoas às vezes trazendo na sua interpretação a respeito deste sinal. Qual foi esse sinal? Que sinal foi este que Deus colocou em Caim? Existem muitas conjecturas, muitas afirmações. O que seria aquela marca? Na história da humanidade houve até quem interpretasse essa marca como justificativa para a escravidão, falando da marca como algo de cunho racial. Mas não é disso que o texto vai nos falar. Essa é uma marca de proteção. Quem olhasse para essa marca sabia, ou seja, ia ver a proteção de Deus na vida de Caim. Essa marca o protegeria de qualquer vingança de sangue que alguém em algum momento quisesse empreender. Os irmãos estão lembrados daquelas cidades de refúgio?
quando as pessoas às vezes cometiam um homicídio contra alguém, ou seja, o tempo que as pessoas viviam, era o tempo da justiça privada, as pessoas que morriam, que matavam, deveriam ser mortas, ou seja, e se elas fossem encontradas em qualquer lugar, elas deveriam ser mortas, ou seja, então Deus prepara um lugar de refúgio, simbolizando, representando essa graça de Deus oferecida à humanidade, ou seja, nessa cidade de refúgio, as pessoas que ali estavam, não podiam ter sua vida tirada. Quem sabe essa marca de Deus também representa o lugar de refúgio, o lugar da proteção, e Deus coloca a marca em Caim. Aquele sinal era um sinal de proteção, de graça e de amor, tanto aqui para Caim, como em Gênesis 3 para Adão. A bondade de Deus vem ao seu encontro, ou seja, ela não espera o homem procurar, ou seja, mas a graça vai ao encontro do homem, como um pai amoroso que busca o seu filho que fugiu de casa. E aqui nós temos um exemplo emblemático, a história do filho pródigo, ou seja, que aquele pai, ou seja, ele fica aguardando o retorno daquele filho, e aquele filho, em um determinado momento, dá um estalar no seu, ou seja, através, o Deus fala no seu coração, e ele recobra o juízo, e ele diz: ei, o que está acontecendo? Olha, o que eu estou fazendo aqui? Estou padecendo de fome, eu estou em pior estado do que os empregados de meu pai. Até os empregados têm comida e eu aqui padecendo de fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. E os irmãos conhecem a história. Aquele filho volta e aquele pai o recebe graciosamente. Este pai simboliza, representa a graça de Deus que está, ou seja, ao nosso alcance. Deus esperando o retorno do filho que saiu da sua presença, o retorno daquele filho que está em lugar indesejado, aquele filho que está na contramão, em direção oposta aos planos, aos projetos de Deus para a humanidade. Por livre graça, Deus também atenua o castigo que Caim merece. Irmãos, o que Caim merecia? O crime de Caim, segundo as leis de Israel, ele deveria ser punido com a própria vida, pois seu pecado foi premeditado, foi arquitetado, não foi de repente um momento de sangue quente, numa discussão acalorada, não, senhores. Caim, ele premedita, ele maquina, ele planeja dar cabo à vida do seu irmão. Caim não merece proteção, mas quem disse que a graça são para aqueles que merecem alguma coisa? Senão, ela não é graça. A graça de Deus é o favor imerecido, é a bondade de Deus apresentada aos pecadores. Isso só mostra que, se a graça não intervier na nossa história, a humanidade vai se desumanizando cada vez mais. E os filhos são tendentes a ser piores do que os pais. O pecado tende a se espalhar como um câncer num corpo debilitado. Mas o relacionamento entre Deus e o homem, entre os seres humanos, é um tema de estudo da graça. Ou seja, desde do Gênesis, nós vamos perceber Deus, ou seja, trazendo graça, Deus apresentando graça ao ser humano. A graça não espera pelo ser humano, mas vem ao seu encontro por sua livre iniciativa. João, falando neste assunto, Deus, ele vai falar que não foi nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. A graça nos alcançou, sabe, muitos de nós temos a história, muitos de repente fomos à igreja até sem pretensão, mas ao chegarmos lá na igreja, nós fomos fisgados, nós fomos alcançados pela graça de Deus. A graça nos acolheu, a graça nos libertou, a graça nos transformou e nos fez nova criatura. A graça tirou num charco de lodo e nos firmou o nosso passo na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos de nós, irmãos, estávamos sem esperança, mas fomos alcançados pela graça de Deus.
De outro lado, há que se observar também a resposta do ser humano para com a livre graça. A graça ela está sendo oferecida. O que nós vamos fazer com a graça? Um dia eu estava evangelizando, estava chegando a última família que eu iria abordar, e eu todo feliz, afinal de contas, estava cumprindo com o ID de Jesus, e bati em uma casa, bati no portão, uma pessoa me atendeu, ela veio ao meu encontro, e ou seja, quando ela percebeu que eu estava com a Bíblia, ela disse: olha, eu não quero Jesus, não preciso do seu Jesus. Nossa, aquilo marcou, doeu meu coração, eu que estava tão entusiasmado. Mas é isso, irmãos, as pessoas não são obrigadas a receber, senão ela não é graça. Ou seja, a graça é voluntária, ela deve ser espontânea. O que nós estamos fazendo com a graça de Deus? É nesse aspecto que a humanidade aceita a graça ou despreza a graça. Caim é um exemplo de desprezador da graça. E a igreja de Caim aqui, assim denominada, é composta por todas as criaturas que de alguma maneira recebem a graça, mas a desprezam. Todas as pessoas, em algum momento, essa graça ela chega às nossas vidas. Alguém, porta-voz de Deus, traz essa graça às nossas vidas. Quantas pessoas às vezes receberam a graça, às vezes através de uma literatura, de repente um folheto que foi deixado na caixa de correio, de alguém inflamado pelo Espírito Santo de Deus, chegou, o abordou e comunicou, falou a respeito da graça e a pessoa recebeu. Então a graça está disponível, a graça está ao nosso alcance. O que temos feito com a graça? Será que temos rejeitado a semelhança do Caim? A vida, irmãos, a graça, ou seja, o que é a graça? Ela não consiste apenas em uma graça moral ou salvadora. Respira agora. Isso é graça. Mexe com sua mão. Ó, isso é graça. Você está me vendo? Você está me enxergando? Isso é graça, aleluia. Você está respirando, você está sentindo, você está escutando, isso é graça. O que é graça? A graça não consiste apenas em graça moral ou salvadora. A graça é a vida, é a criação, a graça é a chuva, o sol, o alimento, as vestes, enfim, tudo é graça. Tudo é de Deus e tudo vem de Deus. Esta é a graça de Deus. Porém, embora todos tenham vindo da graça, apenas poucos vivem em graça e caminham para a graça. Eu vou repetir. Embora todos tenham vindo da graça, apenas poucos vivem em graça e caminham para a graça. Caim recebeu a marca da graça. E por isso vive por graça, mas não vive em graça, porque não recebe, porque não aceita. Ele vem da graça, mas não vive, não caminha em direção à graça. Abel, morto, clama a Yahvé, enquanto Caim, vivo, distancia-se dele. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, o leste de Éden. Caim é semelhante ao homem que sofreu um naufrágio e depois de flutuar por muitos dias, estava quase morrendo desidratado. Quando foi resgatado, se não tivesse sido resgatado, ele iria morrer de sede. Mas o que o náufrago não sabia, que as águas sobre as quais ele estava flutuando eram águas doces, morrendo de sede, mas não usufruiu da graça. A semelhança de Caim possui em si a vida, a marca do Criador, a marca da graça.
mas vive em Nod. O que é Nod? Que lugar é esse? A palavra Nod significa literalmente miséria, distanciamento de Deus. Será que isso descreve a vida de alguns por aqui? Nós fomos criados em graça, carregamos a marca da graça e devemos viver em graça, ou seja, nos apresentando, nos achegando à presença do nosso Deus. Essa não é apenas a situação do ser humano no livro de Gênesis, mas é a Gênesis de toda a humanidade. Deus tem graça, Deus está com as suas mãos estendidas para a raça humana. A graça versus cultura. O livro de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai mostrar como a situação da humanidade vai ficando cada vez pior. Nós pegamos Gênesis capítulo 6, que vai ser logo nós estaremos estudando, nós vamos perceber que Deus chegando a uma triste conclusão, que o intento o íntimo do ser humano era intimamente mal, tendencioso para o mal. E por que isso? Fruto da rejeição da graça que é oferecida por nosso Deus. No Gênesis, a cidade é construída por Caim e aparece após o ser humano ter sido expulso do jardim. Ali a cidade é uma tentativa autônoma do ser humano de se redimir do seu estado de nômade, peregrino, determinado pelo próprio Deus. E a semelhança de Caim, quantos nos dias de hoje continuam tentando resolver a situação à sua própria maneira? Mas se eu subir uma escada de joelho, se eu fizer o sacrifício, se eu ofertar tanto, se eu for para reflexão, quem sabe eu vou praticar o yoga, eu vou resolver, eu vou regredir. Não existe solução fora da graça. Não existe alternativa, não existe atalho, não existe outro meio, não existe subterfúgio fora da graça de Deus, somente através da graça. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, aí nós vamos encontrar Caim tentando resolver seu problema à sua maneira. Mas na história dos descendentes de Caim, o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Lameque é o primeiro a tomar duas mulheres, ou seja, contrariando o projeto inicial de Deus. Não está, ou seja, no script, não está nos projetos, nos planos de Deus, ou seja, a bigamia dos seres humanos. E tem filhos, Jabal e Jubal, e Tubal-Caim, que são responsáveis pelo avanço cultural, artístico, tecnológico daquela época. Irmãos, mas o mais importante é o que nós estamos fazendo com a graça de Deus. E eu quero até convidar os irmãos, a graça, ou seja, muitas pessoas vão rejeitar a graça, mas ofereça a graça. Nós, como igreja do Senhor, temos a obrigação, temos o santo dever de oferecer a graça. Ofereça a graça através do testemunho. Ofereça a graça, se preciso for, use palavra por onde você está. Nós somos porta-vozes da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Onde nós estivermos. Se nós estivermos revestidos, nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como a Bíblia fala que não se pode esconder uma cidade edificada. Ou seja, que nós sejamos porta-vozes dessa graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de uma palavra, precisando de repente de um ombro amigo, precisando de repente de um olhar, ou seja, de repente a vida é tão corrida, é tão agitada, andamos de um lado para o outro, mas nós precisamos também oferecer a graça que nós recebemos do nosso Deus. Quantos têm a graça de Deus aqui nesta noite? Você que tem a graça de Deus, nós que temos a graça de Deus, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de compartilhar a graça de Deus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus Cristo.
Glórias a Deus. Nós queremos agradecer, louvar a Deus por este privilégio de estar juntamente com os irmãos aqui nesta noite, compartilhando da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos louvando o Senhor Jesus. Quero convidar a Kellen para louvar o Senhor aqui com um hino. Enquanto ela louva o Senhor com o hino, nós estaremos servindo o Senhor com as nossas ofertas para o sustento da obra do Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, têm liberdade de ofertar ao Senhor nesta noite.